Bem, pessoal, estamos iniciando mais um módulo do curso de Java para concursos. Meu nome é Vitor Almeida, esse é o terceiro módulo, eu faço parte da equipe de professores itinerantes. Olha aí a nossa agenda, pessoal, a gente vai trabalhar com números e datas, interfaces, classes abstratas, enumerações, coleções, genéricos e classes internas. É muita coisa, é muita coisa. Nos primeiros módulos a gente estava num ritmo mais lento, num ritmo mais didático e tal, tentando trazer para dentro de Java quem não tinha muito conhecimento com Java. Agora que vocês já sabem Java, a gente vai especializar, beleza? Vamos iniciar o nosso curso falando de números e datas. Aqui vem um primeiro aviso. Estes são assuntos que são poucos cobrados em concursos hoje em dia, mas como o objetivo desse curso é ser o mais extensivo possível, alcançar todos os assuntos que podem ser cobrados em Java, ter uma visão completa da linguagem, vamos trazer de uma forma mais rápida, porque é muito difícil a gente encontrar questões sobre o assunto. Nós já aprendemos que em Java números são representados pelos primitivos byte, short, int, o long, o float e o double. E pelas classes wrappers, pelas classes que envelopam, que representam números, que nós já tratamos anteriormente. Já as datas elas podem ser representadas por diferentes classes. A mais comum é a java.to.date. Quando estamos trabalhando com números e com datas, basicamente nós fazemos três coisas. Primeiro é o parsing, ou a conversão de uma string em um número ou data. A formatação, que é como você vai apresentar uma saída de um número na tela, ou de uma data na tela. E a manipulação, que é basicamente, quando a gente fala de números, são as operações matemáticas. Quando a gente fala em datas, são operações de soma, diminuição, comparação entre datas, beleza? Neste capítulo, nós vamos ver três classes: java.len.math, java.to.date e java.toCalendar. Math é uma classe que traz operações matemáticas, date é uma classe que representa datas, e o calendar é uma classe utilizada para manipular datas. Bem, como eu falei, o parsing, a conversão de números, é a conversão de uma string num número ou numa data. Parsing é muito comum, porque os programas em Java, muitas vezes, eles precisam de um input de um usuário. E o input do usuário é recebido como string. Vocês viram isso no módulo anterior. Se o programa espera um número ou uma data, mas recebe uma string, então essa string tem que ser convertida para o número ou para a data. A conversão não é algo simples, direto. Muitas vezes você precisa antes testar se aquela string que você recebeu contém um caractere que pode ser uma data. Vamos dar um exemplo aqui, rapidinho. A string 123 data não é um número, ainda que ele comece por um número, pelo número 1. Então, você precisa ter esse cuidado. Mas vamos começar com a conversão de números. A gente converte strings para números por meio de métodos estáticos que existem nas minhas classes wrappers. Métodos estáticos para conversão de strings para números. Eu vou trazer aqui o método que existe na classe integer, mas todas as outras classes de envelopes de números também possuem métodos semelhantes. Nosso método que vocês estão vendo aí nessa linha de código é o parseInt. Ele é público, ele é static, ou seja, você não precisa ter um objeto da classe integer instanciado para usar o parseInt. Ele é um método acessório que você vai utilizar ao longo do seu programa. Ele recebe como parâmetro uma string e retorna, como vocês estão vendo aí, ó, nesta primeira linha, um int. Esse método, pessoal, ele pode lançar uma exceção, que é a exceção Number Format Exception. Ela é lançada quando você passa para dentro deste método uma string que não representa um número inteiro. Veja no exemplo abaixo, na linha 1, como a gente utiliza o parseInt. Int x, um inteiro x, é igual a integer.parseInt, abre parênteses, 123, a string 123, entre aspas, fecha parênteses. Veja que eu estou usando o parseInt, chamando ele a partir da classe integer. Eu não tenho um objeto da classe integer instanciado. Antes eu estou chamando ele diretamente da classe. Esse método parseInt ele vai receber 123 e vai retornar o inteiro 123 que será armazenado no meu int x, na minha variável primitiva, na minha variável x. Vamos dar um exemplo maior. Primeiro eu estou importando a classe java.to.scanner na linha 1, import java.to.scanner. Essa classe a gente aprendeu anteriormente, que é uma classe utilizada para ler entradas de usuários. Na linha 2 eu tenho a minha public class NumTest,
que é uma classe para testar a conversão de números. Na linha 3 eu tenho meu método main, public static void main, com um string args como parâmetro de entrada. E dentro do meu main eu vou ter o seguinte, na linha 4, scanner, eu criei uma variável de referência scanner que vai apontar para um objeto da classe scanner com S maiúsculo. Daí, eu vou atribuir a essa minha variável de referência um new scanner system in. Um novo objeto vai ser criado por meio do operador new. Chamei o construtor scanner, passando system in, que é a entrada do sistema, entrada de dados padrão do sistema, como parâmetro de referência. E meu objeto scanner está pronto para receber entradas do usuário. Como é que eu li uma entrada do usuário? Por meio do método nest. Vejam aí na linha 5, eu criei uma string chamada userInput e ela vai receber scanner, meu objeto, .nest. Eu estou chamando o método nest desse meu scanner e ele vai receber a string que foi digitada pelo usuário. Agora que eu tenho essa minha string, eu vou chamar o método parseInt. Mas como ele pode lançar uma exceção, lembram que é a exceção numberFormatException, eu tenho que colocá-lo dentro de um bloco try. Está aí na linha 6 o bloco try. Na linha 7, que é que eu tenho dentro do bloco try? Lembra do bloco try, né? Tratamento de exceções. Eu vou tentar executar esse pedaço de código. Caso seja lançada a exceção, eu vou pegá-la por meio de uma cláusula cat, de um bloco cat. Então está aí na linha 7, int i é igual a integer.parseInt userInput. Ou seja, eu vou atribuir ao i o resultado de o parseInt desse meu userInput que foi a entrada do usuário lá na linha 5. Na linha 8 eu imprimo o meu querido i. System.out.println digitou mais i. Então vai aparecer no meu programa digitou mais o número que o usuário colocou na entrada. Caso o usuário não tenha colocado um número inteiro na entrada, vai ser lançada a exceção numberFormatException, que vai ser pega por meio do bloco cat. Está ali na linha 10, ó, cat numberFormatException é. E o que é que vai ser feito? Linha 11, system.out.println, input inválido. Ou seja, ele vai imprimir na tela input inválido. Beleza, pessoal? Então tá aí nosso exemplo para mostrar como é que a gente faz a conversão de números. O parse de números inteiros. Cá em prova, eu nunca vi. Mas já nota aí que você tem os métodos parse x, onde o x onde esse x é um tipo primitivo em Java, que representa número. Então nós temos parseInt, parseDouble, parseByte, parseShort, por aí vai. Formatação de números, pessoal. A formatação de números ajuda a fazer os números mais facilmente lidos. Eles ficam mais agradáveis de serem lidos. Por exemplo, 1.000.000 é bem mais difícil de ser lido do que 1.000.000. 1 milhão, né, pessoal? Para a formatação de números, Java oferece a classe java.test.numberFormat. Ela é uma classe abstrata. Cenas do próximo capítulo é o nosso próximo tema desse nosso módulo, mas tenha o seguinte com vocês. Uma classe abstrata ela não pode ser instanciada. Na prática, você utiliza uma subclasse dela. Você instancia uma subclasse dela que não seja abstrata nem ela. Captaram? Então, java.test.numberFormat é uma classe que não pode ser instanciada. Você instancia subclasses. No caso, a subclasse java.test.decimalFormat. Por que isso, pessoal? Vocês vão ver no próximo slide, quando a gente for ensinar direitinho, que a gente está usando aqui um padrão de projeto que é uma factory da vida. É uma fábrica para criar instâncias conforme o tipo de formatação que seja desejada. Tá aí, ó. Veja que eu estou passando rapidinho por formatação de números, porque é um assunto que não cai. Mas, para eu mostrar na tela um número formatado, eu faço o seguinte. Primeiro, veja aí no exemplo linha 1. Import java.test.numberFormat. Linha 2, import java.til.local. NumberFormat é a nossa classe, que representa uma formatação de um número. Local é o local ao qual essa formatação vai estar se referindo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o separador de milhares é o vírgula. No Brasil, é o ponto. Então, você precisa dizer qual é o local dessa minha string. Para isso, existe uma série de constantes que representam locais diferentes. Todas elas estão armazenadas dentro dessa classe local. Na linha 3 eu estou criando uma classe nftest e dentro dela eu estou colocando na linha 4 o main. No meu main eu vou ter uma linha 5 bem grande que é o seguinte. Eu estou criando
uma variável de referência NF que vai apontar para objetos da classe NumberFormat. Só que eu não uso do outro lado a atribuição por meio do new NumberFormat, porque o NumberFormat é uma classe abstrata. Você não pode instanciá-la. Em vez disso, você vai usar um método chamado getStance, que vai retornar uma instância de uma das subclasses de NumberFormat de acordo com o que você está querendo, de acordo com o que o meu compilador Java observa da forma como você quer formatar esse número. Se você passar um número decimal, ele vai chamar o decimal format. Se você vai passar algum outro tipo de número, existem outras subclasses de NumberFormat que serão chamadas. Então, getStance, olha aí na linha 5, NumberFormat NF igual a NumberFormat.getStance. Eu passo como argumento desse meu método uma constante que vai representar um formato de número. No caso, eu passei a constante US, que está dentro da classe locale. Ela é estática, por isso que eu não preciso ter um objeto da classe locale para chamá-la. Na linha 6, system.out.println, eu vou formatar. Eu quero mostrar na tela. Para isso, eu uso o método format, que também pertence a essa minha classe NumberFormat, a superclasse. Então, eu vou imprimir nf.format, abre parênteses, 1, 2, 3, 4, 4, 5, fecha parênteses. Este é o número inteiro que está sendo passado, e ele vai aparecer na tela, veja aí na linha 8, 1, 2, 3,445, vírgula, porque eu usei o S. Se eu usasse o PT, iria aparecer um ponto. Beleza, pessoal? Só abrir um parênteses aqui, que eu falei que a gente tinha lá os parseInt, parseByte, parseShort, mas a NumberFormat também tem um método parse para fazer conversão de string. Está aí o cabeçalho dele, eu não vou entrar no mérito da sua utilização, mas ele, diferente dos parseInt, que retornam os tipos primitivos, ele vai retornar um number. Lembra da classe number? Ela é a mãe de todos os classes wrappers, de todos os envelopes de números de Java. Está aí public java.lang.number é o retorno, o método é o parse, ele recebe uma string e lança uma parse exception. Tranquilo? Está aí para fins de referência. Vai que um dia o nosso querido examinador utiliza o parse para alguma coisa. Já aqui, não. Aqui nós temos a classe java.lang.math. A gente viu como é que fazia a conversão, viu como é que fazia a formatação e agora está vendo um pouco mais de operações com números, porque a gente aprendeu a somar, dividir, multiplicar usando os operadores. Aqui nós temos a java.lang.math. Esta classe math é uma classe de utilitários que possui métodos estáticos para operações matemáticas. Math fornece métodos estáticos para a realização de operações matemáticas. Além destes métodos, math possui duas constantes, a constante E e a constante π. O E representa a base do logaritmo natural, é um valor perto de 2,718. Π, todo mundo conhece o π, né, pessoal? É o famoso 3,1415. Estão lá minhas duas constantes e estão aí meus métodos. Pessoal, eu não trouxe todos os métodos de math aqui. Por quê? Porque na hora que a gente vai fazendo exercícios, eu vou mostrar mais alguns métodos que apareceram em prova. Assim, vocês vão ter o trabalho de copiar esses métodos no seu resumo que você está fazendo na nossa videoaula. Ou então, quando você estiver escutando lá na hora dos exercícios, você vai redobrar sua atenção porque são métodos que já foram cobrados em prova. Aqui vamos trazer uma lista genérica, uma lista geral de métodos. E nos exercícios a gente traz mais alguns métodos para vocês. Vamos aos métodos, pessoal. Todos são públicos, todos são estéticos, ou seja, não precisa ter um objeto da classe math. E todos retornam um double. Está aí o meu método ABS, ele recebe um double e retorna o valor absoluto daquele double. Se eu passar menos 5, retorna 5. Beleza? O ACOS, ele retorna o arco cosseno de um ângulo, que é passado como argumento. Não vou entrar no mérito. O assim retorna o arco cosseno de um ângulo, que é passado como argumento. Também não vou entrar no mérito. Continuando, o arco tangente, ele vai retornar a arco tangente de um ângulo. O cosseno, ele retorna o cosseno. O nosso ESP exponencial vai retornar o resultado da operação E elevado ao double, que é passado como argumento. Já o log, ele vai retornar o logaritmo natural na base E do double passado como argumento. Log 10, ele vai retornar o logaritmo da base 10 do
do double passado como argumento. O max ele recebe dois argumentos, dois double, e retorna o maior dos dois. Já o min ele vai retornar o menor dos dois. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa primeira aula, vimos como é que Java trabalha com números. Daqui a pouco a gente volta para ver como as datas são representadas em Java.